Aristóteles dizia que todo conhecimento passa antes pelos sentidos. Para a gente comprovar isso na prática, hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre neurogastronomia. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje nós temos um tema, não vamos dizer que é um tema inédito, é inédito sim, vocês vão ter contato com algo que está sendo realizado de novo, que surge a partir da neurociência, né? A gente vai falar sobre neurogastronomia. Para isso eu trouxe um chefe de cozinha, um consultor, chefe de cozinha, o Carlos, que há um tempo já viramos amigos, né, Carlos? Bom, muito bom isso. Eu fiz alguns cursos com você e com a Inês. Carlos, você é chefe de cozinha, né? Sim. E aí você começou a cozinhar muito tempo atrás? Como é que é? Há bastante tempo comecei a cozinhar, uma coisa que é paixão para mim, e eu tive a felicidade de morar alguns anos na Europa e lá avançar nessa profissão de chefe de cozinha. É uma coisa muito interessante. Para mim é muito prazeroso. E aí o tempo passou, você teve novas experiências? Sim, eu sempre tive um relacionamento com os alimentos, como eu prezo o relacionamento com pessoas. Eu acho que relacionamento é relacionamento, independente se é com pessoas, com ingredientes para produzir um alimento. E quando eu vim a ter contato com a neurociência, é que eu descobri que eu podia linkar essas duas coisas e trazer benefícios para as pessoas. E aí vem aí falando de neurociência, que o pessoal tem ouvido bastante, Muito. Mas neurogastronomia é algo novo, algo diferente, né? É algo novo, algo diferente, é como a gente usar os alimentos e os alimentos corretos e os ingredientes corretos dos alimentos para acelerar a produção neuroquímica, para gerar melhores estados nas pessoas. Então, aquilo que a gente estava falando assim, por sentimento na comida, fazer com que o momento de comer seja não só prazeroso, mas seja um momento de aprendizado, um momento de delícia, vamos dizer assim. Isso é real, né? Neuroquimicamente falando, isso acontece. Isso acontece, isso é muito real. A gente tem uma coisa que a gente costuma dizer, que é uma descoberta da ciência, são duas sinapses apenas para a memória afetiva. E quando você tem uma memória afetiva com um aprendizado, esse aprendizado se torna muito mais forte. E a gastronomia auxilia muito nesse sentido. Você linkar um olfato com uma memória afetiva. Então a ideia é assim, o sentimento, essa aqui o Aristóteles falou, o sentimento realmente ele ajuda, ou ele fixa mesmo a questão do aprendizado. E o aprendizado não é só coisa da escola, é aprender no sentido geral. No sentido geral, aprender no sentido geral. Quando a gente fala, eu acho que até lembrando aqui, quando você fala assim, quando a minha avó fazia aquela torta de maçã. É muito interessante, falando nesse duas sinapses apenas para a memória afetiva, a gente às vezes sente um aroma e a gente é remetido a 7 anos de idade, coisa que a gente não lembrava mais. Poxa vida, isso me trouxe à casa da minha avó, esse aroma, e junto com isso, com certeza, tem algum aprendizado daquela época e que retorna automaticamente, que você nem lembrava que sabia daquilo. Isso é a prova, vamos dizer, intuitiva que isso acontece. Então, existem produções de algumas compostos químicos no nosso organismo que ajudam, auxiliam nesse processo de uma influência de algo que vem de fora, que é o alimento, que é o que a gente enxerga, o que a gente vê, e aí isso começa a ser produzido dentro do nosso corpo, é isso mesmo? Sim, sim. Por exemplo, nozes. Nozes têm ingredientes nutricionais e que são antioxidantes. O cérebro, ele consome muita energia, e quando ele consome muita energia, ele produz muito oxidante que pode venha a fazer mal para os neurônios. E é necessário a gente produzir esses antioxidantes. Então a gente busca em quais os alimentos a gente encontra isso, e esse tipo de alimento a gente serve nos cursos que a gente dá, quando a gente percebe que a pessoa vai, digamos assim, queimar muito o neurônio. Então entrando nessa parte que você está falando, por exemplo, você trabalha com treinamento, com consultoria de treinamento,
Na questão de aprendizado e mudança de comportamento, para as pessoas aprenderem também. Como é que funciona isso dentro do treinamento que vocês fazem? Porque aí facilita as pessoas entenderem, acho que um pouquinho mais como é que isso é no dia a dia. Uma das coisas que a gente faz, que eu procuro fazer, é servir alimentos de uma maneira que a pessoa não está habituada a encontrar. Aí, de repente, ela olha aquele alimento e isso é novo. E ela fica curiosa para esse novo. Ela fica com expectativa, porque o alimento tem que estar montado de uma maneira agradável e colorida. A pessoa fica aberta para o novo. Ela deixa de ter o medo do novo, que é o que acontece muito com as pessoas, porque quando ela tem aquela curiosidade e quando ela prova aquele alimento e tem aquela explosão de sabores, isso causa nela uma sensação de o novo é agradável, o novo é bom. Então, intuitivamente, ela vai estar, a partir disso, aberta para o novo de uma maneira diferente. Carlos, então, aproveitando que você falou das nozes, como é que a gente pode utilizar a neurogastronomia para potencializar a aprendizagem? Aí, pela parte visual, como eu tinha dito, pratos montados de uma maneira que atrai a visão da pessoa, pratos coloridos e alimentos saudáveis. Então, a parte colorida é assim, você aguça a parte visual, ela fica curiosa. Ela fica curiosa. E se estimula a pessoa a buscar coisa nova. A buscar coisa nova. Eu costumo utilizar até flores comestíveis, que não é uma coisa habitual das pessoas consumirem, né? Então eu faço misturas, tenho imagem depois para mostrar, um queijo branco com um morango por cima, que já não é uma mistura habitual, e com uma flor comestível por cima. Então isso gera uma curiosidade. Isso é a parte visual do que você me perguntou. Existe também um outro tipo de coisa que eu faço, que é um neurocoffee, que é um coffee break montado, onde as pessoas, quando elas chegam para o coffee break, nada daquilo que elas estão enxergando é o que parece ser. Eu passei por essa experiência. Você teve não vou contar, mas eu passei. Teve o prazer de passar por essa experiência. Você olhar a coisa, achar que é alguma coisa, quando você come, você fica surpreso. Exatamente, você fica surpreso, aí você cria milhões de novas sinapses. Essas novas sinapses são criadas no momento, são criadas com neurônios novos, da neurogênese. E eles ficam prontos ali, disponíveis para ser utilizados para novos aprendizados. Olha que bom, né? Que maravilha, hein? E aí eu até estava comentando com você, assim, às vezes as pessoas não se preocupam com alimento numa coisa básica, né? Vou falar num treinamento, não vou falar nem em outras ocasiões, em reuniões também, porque isso envolve aprendizado numa reunião. Mas você pega um café, um coffee que se faz um treinamento de 4 horas, coloca-se bolacha e café. Quer dizer, não é nem para a pessoa ficar curiosa, isso nem como alimento serve para repor uma energia que ele já gastou durante aquele período. Né? Nem como para repor energia não serve. E isso. Se não repor energia, ao invés de você ajudar, você tem mais dificuldade de aprendizado de atenção, né? A pessoa começa a ficar em estado de difícil atenção, né? Então, pode-se mesmo usar o alimento para melhorar esse estado. Aí não pode ser um alimento pesado, tem que ser alimento leve, tem que ser um alimento saudável e potencializa bastante o aprendizado e a atenção. E Carlos, existe um momento específico do dia e tal que você tem, ou no próprio treinamento, que você pode inserir alguma coisa, algum alimento que vai fazer diferença? Tem momentos estratégicos, sim, tem vários momentos, são vários ciclos do ser humano. Eu não vou aqui decorrer todos, porque vai demandar muito tempo, mas, por exemplo, o período pós-prandial, após o almoço, que a pessoa está produzindo para descanso. O estado da pessoa vai entrar ali para descanso. Então as pessoas costumam inclusive marcar reunião após o almoço, que é um horário nada aconselhável, porque ela está entrando em período de descanso. Então são momentos que as pessoas entram de volta para a sala e estrategicamente a gente serve um chiclete ou um chocolate para dar um pouco mais de energia. Isso, aí para a pessoa ter mais energia, ela consegue ter um pouquinho mais de atenção. Um pouco mais de atenção, exatamente. E aí fica alternando alimentação, paradas, movimentação, óbvio que a gente faz isso no próprio treinamento. Eu tenho mudado isso a partir dos cursos que tenho feito com vocês, mas a gente utiliza muito a movimentação para as pessoas não ficarem tão cansadas, mas
De qualquer forma, não adianta movimentar sem ele ter um alimento que ajude isso, que dê energia, né? Dê energia. Que dê energia. A gente costuma utilizar bastante fruta, que são alimentos bem saudáveis. Ajuda bastante nesse processo. Ajuda também. Bastante também no processo. Ele é saudável, mas ele tem o quê? A questão da frutose, que dá um pouquinho mais de energia? Da frutose, porque o cérebro consome muita energia, né? Então, o organismo sozinho transforma a frutose das frutas em combustível para o cérebro. Certo. E não são alimentos pesados, porque alimentos pesados vão deixar a pessoa realmente num estado de menos produção, né? Menos produção. Então, aí você estava falando da questão de produção neuroquímica, você dá estímulo ao alimento para que ele possa produzir, né? E a questão do uso do alimento como metáfora, ou seja, ele vamos falar assim uma linguagem mais simples, ele é um exemplo, ele é uma história, você conta uma história usando alimento, né? Isso tem muito a ver com o que a gente começou falando naquela coisa da vovó, né? De lembrar do alimento, no alimento X, porque a vovó fazia e eu tinha esse aprendizado. Como é que vocês, por exemplo, utilizam no treinamento o alimento com essa história para linkar uma coisa a outra? Você tem algum exemplo? O produto, tenho. A gente tem um exercício que a gente costuma utilizar, de repente, uma fruta. A gente costuma utilizar uma fruta que não seja do conhecimento geral daquelas pessoas que estão ali. Uma fruta inédita, é difícil ter uma fruta inédita para todos, mas pelo menos para a maioria das pessoas. E a gente vai gerando um estado de curiosidade nas pessoas, e as pessoas começam a ficar com vontade de consumir aquela fruta. A gente fala da fruta, mas não mostra a fruta. Então a gente vai por etapas até mostrar a fruta. No ato que a pessoa vai consumir a fruta, ela já está num estado mesmo de muita vontade, muito desejo. Isso tem dois lados, né? Tem a questão do sentir e gostar e tem a coisa do criar uma expectativa e se decepcionar. Vocês trabalham isso, tanto uma coisa como a outra no treinamento, isso? Bom, isso não vem ao caso para a gente, Paulo. O principal para a gente é o estado que é gerado de expectativa. A pessoa gostar ou não gostar não vem ao caso. Foi gerada a expectativa, a pessoa está no estado de expectativa e de curiosidade. A partir daí, o conceito que era necessário ser passado para aquelas pessoas é passado. Ela está no estado apropriado para absorver o conceito que vai ser passado. Ok. Legal, porque isso é uma maneira de entender, uma das formas que esse alimento pode trabalhar esse ambiente. Então, é o ambiente externo e a questão de também trabalhar a degustação, algo que ele experimenta. Isso é muito legal, muito bom. Ok. Bom, a gente vai fazer um intervalinho rápido, a gente continua depois e mostra algumas imagens de como é que visualmente isso faz diferença para o pessoal na hora do curso, tá bom? Vamos ao intervalinho e a gente volta em seguida. Até mais. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é a assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Quer saber dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Santos? Então eu te convido a acompanhar o programa Bastidor, aqui pela TV Com, sempre com você, canal 11 da NET. De segunda a sexta-feira, tudo o que acontece, os trabalhos realizados, os requerimentos, os projetos de lei, tudo através do programa Bastidor. Portanto,
Convido a você a assistir, a acompanhar e conto com a sua audiência. Estamos de volta com o programa Talentos em Foco e nós estamos falando sobre um tema super importante, que é neurogastronomia. Antes da gente continuar com o entrevistado, quero falar de duas coisas. Um é um lembrete, né? Essa semana nós temos a Páscoa e desejo para todos uma Páscoa maravilhosa antes da gente terminar o programa, de qualquer forma, mas é lembrar que a Páscoa, por ser um feriado cristão, ele tem um significado de renascimento, e o renascimento ele tem uma questão também de redescobrir-se para mim. Então eu deixo essa mensagem para vocês, de você começar a pensar nessa semana sobre como é que você se redescobre, você se reinventa nesse momento, ok? Independente da sua crença. E para isso, nós temos a última semana, que é de Páscoa, e nós temos a loja de ovos de Páscoa do Mensageiros da Luz. Para quem ainda não comprou seu ovo, seu chocolate, lá na Marechal Deodoro, número 90, pertinho do Colégio Leonor Mendes de Barros, você encontra a loja de ovos e vocês já sabem que o Mensageiro tem um trabalho filantrópico muito forte em relação a crianças com paralisia cerebral. Outra lembrança para vocês é que este mês começam os grupos de estudos da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH da Baixada Santista, e daqui a 2 semanas, por exemplo, nós temos o grupo de estudos que eu conduzo junto com o Djalma, que é de liderança e gestão. Então, se você quiser fazer alguma inscrição nesses grupos, ou quiser conhecer, entre em contato com a gente aqui no programa, pode olhar no facebook.com/Talentos em Foco, ou pode mandar e-mail talentosemfoco@gmail.com, e a gente passa informações de como é que você pode participar desses grupos, ok? Continuando aqui com o Carlos, você falou de alguns exemplos de como é que isso pode ser trabalhado, a questão de estímulos, né, do alimento para o aprendizado, mas vamos falar um pouquinho da base. O que na prática, ou seja, o que no organismo acontece quando o alimento é ingerido ou quando a gente tem contato com esses alimentos para que haja potencialização desse aprendizado? Fala pra gente, cara. Produção neuroquímica, o cérebro produz alguns neurotransmissores e a gente potencializa com alguns ingredientes, alguns alimentos. Mas isso tudo com bases neurocientíficas, né? A gente estuda muito. A gente vem fazendo isso com base nas descobertas dos últimos 20 anos da neurociência. Então a gente consegue melhorar capacidade mnemônica, capacidade cognitiva. A mnemônica é a questão da memória. Retenção de memória. Tá. Então você vai usar algum alimento que vai estimular alguma coisa lá no nosso cérebro. Exatamente. Por exemplo, a gente usa a sálvia para aguçar a memória. A sálvia é um ingrediente usado na culinária e ela tem uma quantidade muito grande de flavonoides que auxilia muito a capacidade mnemônica. Certo. E a questão, por exemplo, cognitiva, que tipo de alimento pode ajudar nesse processo? O chocolate é um ingrediente muito bom, que auxilia bastante na capacidade de cognição. Ok. Bom, com esse estudo que você vem fazendo, você e a Inês fazem um trabalho em conjunto aí, não tem livro, né, basicamente publicado sobre isso, nem lá fora direito? A gente descobriu 2 livros que falam a respeito, um de um americano e um de um argentino radicado na Espanha, que fala de neurogastronomia, mas a especialidade dele é como montar um prato bonito. Ele não tem estudo científico em cima do que aquele alimento especificamente vai causar na produção neuroquímica do cérebro do ser humano. Certo. Então, a neurogastronomia, da maneira como a gente vem trabalhando com a neurociência, a gente está sendo pioneiro nisso. Ok. E está acontecendo aqui no Brasil, né? Que coisa maravilhosa. Está acontecendo aqui no Brasil. E aí vamos ver alguns exemplos, tem algumas imagens que você trouxe para a gente para mostrar na prática alguns alimentos, né? Aí tem uma mesa que vocês usam nos treinamentos, né? Aquilo que eu estava dizendo, mesa de frutas. Não é habitual as pessoas servirem mesa de fruta num treinamento, num coffee break, mas a gente procura montar de uma maneira que a pessoa fique curiosa e fique com uma expectativa a respeito daquilo. E não tem quem não se alimenta A parte visual é importante para o estímulo, né? Muito importante, né? A visual,
como aí a pessoa fica curiosa de saber, é um pedaço de queijo, como eu tinha dito antes, com um morango e uma flor comestível por cima. Olha que beleza. Isso quando a pessoa saboreia, dá uma explosão de sinapses e a pessoa fica realmente pronta para absorver informação e transformar isso em conhecimento. Aí, outro exemplo. Isso é uma tapenade de azeitonas pretas. É uma, tem tapenade de azeitonas pretas, é servida em endívia, não sei se dá para ver bem na imagem, são folhas de endívia e contém muita vitamina E. Isso combate o declínio cognitivo. Ah, ok. Olha isso, mais uma coisa na prática que você trabalha. A gente costuma montar alguns pratos que a gente serve no treinamento, não todos, mas em alguns, porque senão fica muita informação, a gente coloca um pouquinho de informação numa plaquinha e coloca ali, para a pessoa ter um pouquinho de noção do que está servindo aquilo para ela, no interior dela mesmo. E claro, dependendo do treinamento específico sobre, por exemplo, o treinamento que vocês fazem, que é o GEM, que é Gestão Estratégica de Neurociência, vocês até contam alguma coisa sobre que estímulo que se procura lá, porque o curso é especificamente de aprendizagem, né? O curso é especificamente para as pessoas saírem dali sabendo como gerar estados, né? Sim, aí em outros casos vocês não falam porque não é o objetivo. Não é o objetivo, então a gente simplesmente faz e deixa as coisas acontecerem e as pessoas saem do curso maravilhadas. Aí isso eu não tenho dúvida porque foi o meu caso. Conta um exemplo pra gente de algum trabalho que vocês tenham feito aí que você fez essa associação de alimentos com a atividade para ajudar o resultado. A gente fez uma atividade até que foi grande num curso de imersão que teve, foram 15 dias o intento, e a gente fez uma atividade grande na cozinha. A gente colocou uma equipe de 20 jovens dentro da cozinha, eu coloquei a equipe de 20 jovens dentro da cozinha, e ali eu utilizei a cozinha, a culinária, para transformar eles de um bando em um time. E consegui fazer com que eles enxergassem o relacionamento, como eu estava dizendo no começo. O relacionamento entre seres humanos, o relacionamento entre alimentos, ingredientes, e como colocar o sentimento nisso, e as pessoas que estavam esperando para ser servidas, que era o restante do grupo do curso, como eles passarem esse sentimento. Foi maravilhoso. Que bom, legal. No uso desse trabalho, o que se trabalhou na geração de estado? A geração de estado aí foi a atividade em si, né? O preparo, e a questão de algum alimento para o pessoal que estava lá que ia ajudar no processo neuroquímico? Não teve. Nesse trabalho caso, não teve um alimento específico para gerar nada. O que teve foi transformar as pessoas que estavam dentro da cozinha em uma equipe. Pegando um outro exemplo para associar isso, eu lembro num dos treinamentos que eu fiz com vocês, quando vocês entraram no assunto, por exemplo, da mudança, eu lembro do exemplo que você falou de um alimento que tem um aspecto específico e o sabor não necessariamente bate. Ou o sabor você não vai saber, você não sabe olhando para o alimento, né? Você cria por associação a ideia de que ele vai ter um sabor ou doce, ou salgado, ou azedo, ou amargo, e quando você experimenta... É totalmente diferente daquilo que estava a sua expectativa. Sim, e esse é o estado que foi criado para, por exemplo, falar de mudança, Para falar de mudança, de aceitação pelo novo. Acho que tem a ver com criatividade também, criatividade, né? As pessoas que têm bloqueio pelo novo, elas acabam ficando abertas para o novo. Então, Carlos, em que outras situações podem ser utilizadas aí a questão da neurogastronomia? É muito interessante você tentar fazer com que as pessoas deixem de perceber que elas estão numa sala de aula. Porque é interessante, né? As pessoas estão numa sala de aula para um curso, mas elas não querem estar ali. Quem é que em sã consciência quer estar preso dentro de uma sala de aula? Então a gente utiliza a gastronomia para isso. Existe hoje o chamado a economia da experiência. A gente monta mesas de uma tal maneira que a gente consiga criar a evasão. A evasão não no sentido da pessoa não querer estar, ela sair porque ela não quer estar ali porque é ruim, não. Ela se sentir num lugar muito agradável, ela se sentir bem, ela se sentir de repente que ela está numa festa, ela está num luau. Cinema.
Num cinema, usa pipoca lá, pipoca na hora do treinamento, aquela mesa que eu montei de frutas, aquela imagem que a gente passou de frutas, aquilo chamam fruit break. Então a pessoa deixa de imaginar que ela está numa sala de treinamento e se coloca em outro lugar, num ambiente muito agradável. Então isso cria um estado, isso estimula e cria um estado propício para ela absorver aquilo que é passado no curso em questão. Ela deixa de estar ali por obrigação. Eu me lembro da Inês, quando ela falou sobre isso, até sobre a questão da economia, da experiência, ela lembrou no caso da Starbucks, né? Falando que criar um ambiente onde, tudo bem, o alimento ele faz parte disso, mas o local, o tipo de acomodação que você tem, e o alimento entra como um complemento, né? É um diferencial. É a apresentação do alimento. O alimento, aí no caso é a apresentação do alimento em si. E a degustação dele também, o consumo dele, né? E aí tem eventos que são feitos hoje até buscando essa condição, né? A pessoa vai para o evento e ela vai buscar também o momento do coffee, o momento do coquetel diferenciado. Porque o coffee, na verdade, ele é uma experiência sensorial, né? Tem que ser, na verdade, uma experiência sensorial para ser um diferencial num curso. Deixar de ser um coffee break comum. É isso que a gente procura fazer, um coffee break diferenciado, deixar de ser um coffee break comum. Eu acho que a partir daí, as empresas, as pessoas, os profissionais vão poder aprender, ainda está em aprendizado, não só como vocês utilizam hoje no treinamento, mas acho que também de criar refeitórios, locais onde sejam trabalhados ambientes, sejam trabalhados tipos de alimento para a geração de estados no funcionário. Por exemplo, de fazer momentos de coffee no meio do dia, né? Para que isso aconteça. Eu me lembro de uma empresa de a gente fazer esse trabalho e buscar um momento de intervalo num local em cima da empresa, aberto, que nem tanto alimento era só, alguns alimentos diferentes, tal, gostosos e tal, mas também de ter um ar livre, de ter um momento de conversa. O intuito é bem sair mesmo dessa rotina, né? O coffee break deixar de ser apenas um coffee break. O coffee break passa a ser, nessa ótica nossa, de neurogastronomia, um evento dentro do evento. Ok. Bom, eu quero agradecer a sua presença. A gente tem em outros momentos para a gente conversar mais sobre isso e você trazer outras experiências que estão fazendo, elaborando. E realmente muito obrigado pela presença aí. Eu agradeço ao telespectador que nos assiste. Lembro de vocês acessarem o nosso facebook.com/Talentos em Foco para ter mais informações e assistir os nossos programas no youtube.com/Talentos em Foco, que os programas que já aconteceram estão disponíveis. Entre em contato conosco também e dê as suas sugestões. Obrigado e até semana que vem. Valeu!